Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida mais representativas no Brasil, segundo o censo 2010. E hoje o nosso assunto é, como há na tela, podemos ver Rosa Cruz. Vamos conhecer essa tradição religiosa, suas origens bem antigas, seu fundador, etc. Vamos conhecer a Rosa Cruz. E, para começo, eu também dedico essa aula a todos os adeptos da Rosa Cruz. Lembrando sempre que a nossa série, o nosso componente ensino religioso, ele está procurando o quê? Despertar em você, estudante, em nós, o sentimento de cidadania, pluralidade, respeito às tradições religiosas, minha e a dos outros, ou seja, não só a nossa. Então, respeito. E o Brasil é um país laico, não esqueça disso. Vamos adiante. Para abrilhantar a nossa aula, trago para vocês uma reflexão da Rosa Cruz. Escutem-na. Todo homem que tenha que talhar para si um caminho para o alto encontrará obstáculos incompreensíveis e constantes. E eu completo, em nossa vida, nós sempre encontramos o quê? Obstáculos, e nós teremos que enfrentá-los. É isso aí, estudante. E vamos adiante. Vamos conhecer essa tradição religiosa, a Rosa Cruz. Na tela, podemos observar que a Rosa Cruz é um movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século XVII, após a publicação de vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma ordem esotérica, até então desconhecida para o mundo. E trago uma outra informação: as ordens, olhem aí, as ordens ou fraternidades Rosa Cruz são organizações místicas e esotéricas que se pretendem herdeiras de tradições alquimistas e cabalísticas antigas e que usam certos rituais de iniciação. Então, observem só. Essa questão que eu acabei de falar, a Rosa Cruz, as organizações em torno da Rosa Cruz, se colocam, se declaram herdeiras de antigas tradições. Então é importante observar. Vejam só essa necessidade que nós temos de conhecer a tradição do outro, conhecer as origens é muito importante. Lembrem-se que muitas vezes nós temos preconceito com alguém ou com algo porque não conhecemos. E é isso que o nosso componente está buscando, fazendo com que você, estudante, conheça as diversas tradições religiosas, a busca pela cidadania. Vamos adiante. Na tela ainda tenho a seguinte questão: as ordens ou fraternidades Rosa Cruz são organizações, como eu já falei, místicas e esotéricas, que se pretendem que herdeiras de tradições alquimistas, bem antigas, como eu já falei a vocês. E aqui temos ainda a antiga e mística Ordem Rosa Crucis Amorque. É uma organização de caráter místico-filosófico. Olhem essas duas palavras, místico-filosófico, não sectária e sem fins lucrativos, que, vamos agora conhecer melhor, reúne fraternalmente homens, mulheres, jovens e crianças no mesmo ideal. Qual é o ideal? O aperfeiçoamento intelectual, psíquico e espiritual. Observando para mim agora, escutaram, ouviram essas palavras? O aperfeiçoamento intelectual, psíquico e espiritual. Olhem só esse tripé, essas três palavras. De novo, o intelectual, o conhecimento, o psíquico, certo? E o espiritual. Então vejam só essas três palavras que fazem parte da Rosa Cruz, das ordens da Rosa Cruz. E nós aprendemos que eles se colocam como que herdeiros de antigas tradições. É importante conhecer. E aqui tenho ainda
ele tem por missão, o seguidor da Rosa Cruz, o que é que ele tem? Despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição, da cultura da Rosa Cruz. Olhando para mim, mesmo sendo organizações, várias organizações, vertentes diferentes dentro da Rosa Cruz, mas sempre com esse teor, respeitando o quê? A liberdade individual e também o conhecimento, o despertar maior para o psíquico, o místico, o filosófico, o conhecimento. Então, vamos adiante. Ainda trago para vocês a seguinte questão. Rosa Cruz é um nome atribuído com base no lendário personagem, olha aí o personagem, Christian Rosenkreutz, que é o ponto de partida para várias organizações de Rosa Cruz. Então, mais uma vez, Christian Rosenkreutz, ele é alemão, vamos conhecer. A doutrina da Rosa Cruz é supostamente construída sobre verdades esotéricas do passado antigo, que oculta ao homem comum, fornece uma visão da natureza, do universo físico e do domínio espiritual. Observando para mim, nós já conhecemos a questão do Christian, sabemos justamente que a questão buscar isso que está oculto ao homem, fornecer uma visão mais ampla do universo físico e do domínio espiritual. É importante conhecer. Vamos ver aqui. E podem me perguntar, e a Rosa Cruz no Brasil? Já que estamos trabalhando, já que estamos refletindo sobre as várias tradições religiosas em nosso país. No Brasil, a Ordem Rosa Cruz, a MORC, chamada de a Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, é a sede mundial das atividades Rosa Cruz para todos os países que têm o português como idioma. Algo interessante é que essa tradição religiosa, essa tradição místico-filosófica, esotérica, ela se organiza, certo? Em grupos, jurisdição idiomática. No caso do Brasil, os países de língua portuguesa, a sede fica aqui no Brasil. Vamos adiante. Temos ainda que ela ainda comporta outro espaço, a Morada do Silêncio, que proporciona aos Rosa Cruzes um local adequado para retiro e meditação, para que se recolham periodicamente em busca de harmonização com o seu mestre interior. Observando aqui, observaram palavras, viram palavras fortes, justamente que é o desenvolvimento espiritual, físico, a meditação, o conhecimento esotérico, certo? O conhecimento, as várias organizações, é isso que liga as várias organizações da Rosa Cruz e essa organização idiomática. Vamos adiante. E aqui trago ainda essa informação. Sua sede é o Bosque Rosa Cruz. É um lugar místico e inspirado que atrai centenas de turistas todos os anos. Um orgulho para todos os adeptos da Rosa Cruz, que veem nele um símbolo concreto dos ideais que na nossa amada ordem, segundo eles, perpetua no mundo moderno. Justamente essa questão do recolhimento, dessa questão da meditação. E veja, como eu já falei a vocês, ela deita suas origens, certo? Em tradições antigas, essas tradições antigas que buscam justamente isso, esse conhecimento, mais uma vez, místico, filosófico, esse conhecimento, esse enaltecer do conhecimento humano. E aqui ainda trago, a Ordem Rosa Cruz está no Brasil há 60 anos e tem sua sede geral em Curitiba, no Paraná. E ao todo nós temos com 40 mil adeptos em nosso país. Lembram que eu falei a vocês que estamos estudando justamente as grandes tradições e filosofias de vida que mais existem no Brasil, com mais adeptos. Então hoje a questão da Rosa Cruz. Então vejam só, Curitiba, sede, Brasil, 40 mil adeptos. E é sempre bom saber disso
para que você entenda que a sua fé, o seu conhecimento não é a única não. E aqui trago para vocês na tela Rosa Cruz, Brasil, Curitiba. A sede é aqui, certo? Onde eles se organizam em Curitiba. Quando vocês virem essa arquitetura, já dá para associar a Rosa Cruz. E aqui trago para vocês a foto do Christian Rosenkreuz. Então prestem bem atenção. E aqui nós temos um pouco sobre ele. Nascido na Alemanha em 1371, junto ao rio Reno. Seus pais teriam sido pessoas ilustres, mas sem grandes posses materiais. Sua educação começou aos 4 anos, numa abadia, onde aprendeu grego, latim, hebraico e a magia, o mundo esotérico. Aí já dá para vocês perceberem, já através deste personagem, desta figura, a questão do conhecimento que a Rosa Cruz tanto prega, esse conhecimento antigo. Vamos ver aqui na tela, ainda temos ele em 1393, acompanhado de um monge, visitou Damasco e também o Egito e Marrocos, onde estudou com mestres das artes ocultas depois do falecimento de seu mestre em Chipre. Lembrem só, mestre de quê? Das artes ocultas. Lembra quando eu falei que há também a questão do esotérico, do esoterismo presente nas ordens da Rosa Cruz. Lembrem-se das ordens, porque há várias ordens que seguem a linha da Rosa Cruz. Após o seu retorno à Alemanha, em 1407, teria fundado o quê? A Fraternidade da Rosa Cruz, de acordo com os ensinamentos obtidos pelos seus mestres árabes, que o teriam curado de uma doença, iniciando o conhecimento de práticas de ocultismo. Vejam só, é sempre bom a gente conhecer a história do fundador de uma religião, de uma tradição religiosa, de uma filosofia, seja lá o que for, porque através da história do seu fundador, nós teremos uma visão geral, parcial, sobre aquele determinado assunto, aquele determinado ponto. Vejam só a história do Cristiano, certo? Para você poder entender mais sobre a Rosa Cruz. E aqui ainda trago essa questão. Seus manifestos não falam extensivamente sobre o assunto, mas mencionavam que a Cabala, o hermetismo e o cristianismo. Olhem aí, a Cabala, o hermetismo e o cristianismo. Que tal você, estudante, em sala de aula? Um pequeno desafio. Lanço para vocês agora. Que tal vocês com seu professor, ou de história, ou de ensino religioso, ou de língua portuguesa, qualquer dos componentes, estudar um pouco, sabe, o que é a Cabala, o que é o hermetismo, e conhecer mais sobre o cristianismo e suas vertentes, para você conhecer esse mundo. E aqui nós temos mais adiante. O movimento era então tido em conta como um colégio de invisíveis nos mundos internos, formado por grandes adeptos. Quais são os adeptos? Com o intuito de prestar auxílio à evolução espiritual da humanidade. Perceberam essa questão que desde o começo eu falo a vocês? O desenvolvimento, o conhecimento, antigas práticas, o ocultismo, certo? Essa questão, atingir esse conhecimento, mais uma vez, repito, maior. Então são pontos que a Rosa Cruz busca. Vamos adiante, trago para vocês um símbolo. Olha aí, Rosa Cruz, certo? Rose Crucis. Olha aí, um dos símbolos que sofre variações também, de acordo com a sua vertente. Mas, quando vocês virem, já dá para entender que é Rosa Cruz. E aqui ainda trago mais questões. Tradicionalmente, é considerada a mais antiga fraternidade do mundo, sendo um prolongamento de uma fraternidade criada pelo faraó Tutamés III, em 1503 a.C., e que se destinava a estudar, experimentar e praticar os mais altos princípios da natureza, do homem, do universo, em contrastes com as crenças, as superstições que estavam difundidas entre o povo da época. Lembram quando eu comecei a aula e eu falei justamente que essa tradição, ela deita suas raízes em tradições, repito, muito antigas. Olha aí, até no Egito nós estamos entrando.
e trago para vocês uma foto aí do faraó Tutamés, da estátua de Tutamés III. Outra questão importante que eu falei, eu gostaria de ressaltar agora, são os problemas da origem. Os problemas da origem da Ordem Rosa Cruz. Existem várias organizações, como eu falei, que se proclamam como os autênticos Rosa Cruz. Por exemplo, a antiga mística Ordem Rosa Cruz, cuja sigla é AMORC. A outra, a Sociedade dos Rosa Cruz e a Christian Rosenkreuz. Então, eu gostaria que vocês entendessem. Na tela, nós temos aqui uma representação usada pelos membros da Rosa Cruz, mostrando o conhecimento elevado, o saber do conhecimento mais elevado, atingir este conhecimento. Que tal você, estudante, se aprofundar mais sobre as questões das várias tradições religiosas que o nosso componente busca mostrar a você? Vamos ver aqui. Outra questão importante que eu trago, que há na tela, é: embora seus adeptos afirmem que ela surgiu no século XIV por meio da união de 12 seres que são médicos, alquimistas e matemáticos, escolhidos e guiados por uma entidade que se apresentava como Cristão Rosa Cruz. Ela só se tornou publicamente conhecida no século XVII através da publicação do manifesto Fama Fraternitatis, em 1614. Olhem só aqui. Então, nós temos aqui mais questões. Vejam só. Então, temos que conhecer mais a fraternidade. E é importante salientar que aqui em nosso componente, que é nossa aula, é um pequeno momento para discussão. Estou apresentando a vocês essa tradição religiosa. O que eu espero é que vocês busquem mais esse conhecimento. Vão pesquisar, certo? Vão conhecer? Que tal fazer um estudo com o seu professor? Vamos ver aqui. Na tela trago ainda, desde tempos muito antigos, mesmo antes da morte de Cristo, a Rosa Cruz era usada como símbolo solar. O homem primitivo, em seus primeiros cultos ao sol, o contemplava de braços abertos. Olha aí o símbolo da cruz. A cruz também representou os 4 pontos cardeais e ainda das forças masculinas da natureza, equivalendo ao Yang da filosofia chinesa. A rosa, por sua vez, simboliza o ideal de beleza e delicadeza. A mulher, o princípio da fecundidade, a mãe natureza. A rosa que começa a se abrir é a personalidade que começa a brotar para iluminar e dar realidade à cruz. A conjunção de ambos os símbolos é o encontro de 2 forças geradoras opostas da natureza. É a soma do par de contrários que originam a criação, a união dos polos masculino e feminino. A rosa equivale ao Yang da filosofia chinesa. O emblema Rosa Cruz, como podemos ver na tela, o emblema, certo? Embora com variações, apresenta-se sempre como uma cruz envolvida por uma coroa de rosas, com uma rosa ao centro da cruz. A rosa representa a espiritualidade, enquanto a cruz representa a matéria. Vejam só aqui, gostaria de salientar, olha aí a simbologia, o símbolo, o que ele significa. Aí está a importância de conhecermos a tradição religiosa do outro, aquilo que o outro acredita. O que é que o seu coleguinha crê ou não crê? Lembrem-se que em nosso componente aqui, várias aulas, tentei mostrar a vocês justamente isso, esse caminhar, esse conhecer as tradições religiosas. E aqui trago para vocês alguns adeptos famosos pelo mundo da Rosa Cruz. E nesta ordem que encontramos figuras proeminentes, como alguns desses nomes vocês já devem ter escutado em sala de aula. Por exemplo, Francis Bacon, nós temos aqui um rei da Prússia, Guilherme II, nós temos Goethe, que vocês vão conhecer no ensino médio, um poeta, Victor Hugo, René Descartes, certo? Leibniz, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Fernando Pessoa, tantos nomes famosos adeptos, certo? Da Rosa Cruz ou das várias vertentes que se autodenominam da Rosa Cruz.
E há uma diversidade, como eu falei a vocês. Há diversas organizações esotéricas que se dizem Rosa Cruz e que são relativamente diferentes. Existem, entre outras, vamos ver, a Rosa Cruz, a MORC, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Existe a Fraternidade Rosa Cruz. Existe a Sociedade Rosa Cruz, a Escola Espiritual Gnóstica da Rosa Cruz e a Ordem dos Irmãos Primogênitos da Rosa Cruz. Então, estudantes, nesse momento agora, gostaria de lembrar-vos, fazer uma pequena síntese do que nós vimos. A Rosa Cruz, o símbolo rosa, cruz, vimos que é uma tradição que deita suas origens muito antigas, até mesmo antes de Cristo. É importante lembrar desse conhecimento filosófico, esotérico, o místico, o autoconhecimento, conhecimento elevado que a Rosa Cruz busca. No caso, também saber as diversas vertentes dessa tradição religiosa. E por hoje é só, espero que tenham gostado. Um abraço aqui para Manuelzinho aqui do som técnico, para a nossa professora aqui, intérprete. Obrigado, professora, por estar aqui presente. Um abraço a todos os professores de ensino religioso e vamos em frente e pesquisem mais sobre a Rosa Cruz. Um forte abraço!